propósitos da oração e por que a gente orar. O primeiro ponto, e aqui talvez eu vou lembrar os nossos irmãos assembleianos, que quando vão orar fazem toda uma escala de adoração a Deus, não é assim? A gente costuma ver o quanto eles colocam Deus em um local extraordinário que nós muitas vezes não colocamos. E eu não vou aqui fazer juízo se é apenas uma colocação eloquente daquilo, mas é o glorificar a Deus. Então é preciso glorificar a Deus nas nossas orações. O primeiro propósito da nossa oração é glorificar a Deus. Se é um relacionamento nosso com Deus, a oração, essa oração, embora seja uma conversa entre amigos, é preciso que seja uma conversa que honra esse amigo. Então é uma conversa onde nós começamos ela sabendo quem nós somos e sabendo quem é Deus e honrando Deus por quem Ele é. Porque se nós chegarmos em qualquer lugar e nós formos falar com qualquer pessoa sabendo a sua autoridade, nós o tratamos de acordo com a situação ou com a posição que ele se encontra. Ninguém chega lá no fórum e fala com o juiz como se fosse um amigo da esquina. Ninguém fala assim. Tem um jeito todo de falar, tem toda uma cerimônia. Então, essa cerimônia, ela precisa ter com Deus, não no sentido de palavras ou meras palavras que nós temos que falar, mas de compreender que a finalidade suprema da oração é glorificar a Deus. É compreender que Ele tem um canal, ou ele fala conosco, nós temos que falar com Ele, e nós temos que glorificá-lo por causa disso. O Salmo 148:1 diz: louvai ao Senhor Deus os céus, louvai-o nas alturas. Ou seja, louvai ao Senhor, esse verbo está no imperativo, certo? Esse verbo está no imperativo, ou seja, é dado uma ordem, é necessário fazer. Não existe um se eu quiser, se puder, não, é necessário fazer. Então, quando o Salmo diz louvai ao Senhor, ele está dando uma ordem. É preciso render glórias a Deus, é preciso louvar ao Senhor. É necessário entender que não é só louvar de lábios, né? É preciso ter coração voltado para Ele. Então, louvar ao Senhor está no imperativo, é uma necessidade de fazer a oração com louvores a Deus. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Ou seja, o louvor ele começa no alto, mas deve ecoar na terra. Então, o louvor ele começa, e esse salmo, se você for leitor do salmo, vai ver: louvai ao Senhor, louvai os astros, louvai os anjos, tudo que está na terra, louvai ao Senhor. Então, é um chamado para que todos compreendam que Deus, o Criador, é soberano sobre todas as coisas. Então, é um chamado, é algo que começa no céu, mas que tem que ecoar e passar por nós aqui na terra. Dentro desses propósitos da oração, nós temos que satisfazer as nossas necessidades básicas. É preciso entender que a gente ora também para satisfazer as nossas necessidades básicas. Aquilo que nós precisamos para o dia a dia precisa ser pedido a Deus, precisa ser conversado com Deus. É por isso que Hebreus 4,16 diz isso, porque Deus ele conhece as nossas necessidades, mas Ele deseja que a gente externe isso para Ele, que a gente fale para Ele aquilo que a gente necessita. É uma forma de que a gente possa participar desse processo mais ativamente. Não seja só um Deus fazer e parecer que Ele fez por acaso, parecer que Ele fez porque quis fazer, sem nos fazer um agente ativo dessa situação. Por isso, Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, com confiança é porque nós temos livre acesso. Chegar com confiança é porque nós temos livre acesso a Deus. Então, nós temos que chegar com confiança na presença de Deus, porque Deus ele está de portas abertas para nos receber em nossas orações. A fim de sermos ajudados, ou seja, de termos as nossas necessidades atendidas, certo? Dentro desses propósitos, nós temos o terceiro propósito da oração, porque a gente orar, que é para obter resposta de Deus para situações específicas. Porque muitas vezes nós levamos a nossa vida e aí nós esquecemos de buscar a Deus para ter resposta para aquelas coisas que são específicas.
formar os seus 12 era algo muito específico para Jesus. E ele orou antes de fazer isso. Ele precisava de uma resposta e ele orou a Deus por aquilo que era específico. Então, é necessário que a gente também tenha essas orações para obter respostas em situações específicas. Às vezes é um sonho que nós temos e aí nós queremos que esse sonho seja interpretado. É preciso oração para que esse sonho seja interpretado. Muitas vezes até para saber se esse sonho é passível de interpretação, porque às vezes é só um sonho mesmo. Às vezes nós só sonhamos. Tem pessoas que elas têm revelações através de sonhos. E tem pessoas que só sonham e tem pessoas que nem sonham. Então, nem sempre o sonho é passível de revelação ou ele é uma revelação divina. Mas, seja lá o que for, é preciso que haja oração para que haja resposta para aquilo que Deus ele falou. Porque Deus ele fala e precisa ser interpretado, entendido o que ele falou. E aí, através da oração, é que Deus ele vai trazer essas respostas. Por isso nós temos: pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Então nós temos o que? Pedir. Pedir é uma súplica quando nós reconhecemos a nossa necessidade. Quando nós precisamos de alguma coisa, e aí nós reconhecemos que precisamos, ter que pedir. Não tem como eu estar necessitando e não pedir se eu não quiser alguma coisa. Então, eu tenho uma necessidade, eu reconheço a necessidade, eu vou e faço um pedido. É uma súplica em função do reconhecimento da nossa necessidade. Então, a gente necessita de algo e a gente pede a Deus. Então, você pede, lhe é dado, você busca. Aí o buscar tem a ver com o nosso empenho, o nosso esforço para conseguir aquilo que nós buscamos. Então, essa oração para a resposta de Deus, ela tem a ver com o nosso pedido, com a nossa necessidade e tem a ver com o nosso esforço. Algumas pessoas chamam oração de orar e fazer uma ação. A oração é falar com Deus e tomar uma atitude. Então, ela tem a ver com o esforço. É preciso fazer alguma coisa, não é só orar e esperar que saia ou que caia do céu aquilo que nós pedimos. Então tem a ver com oração. E encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Então bater tem a ver com a persistência. Você chega na casa de alguém, você chama pelo nome, ninguém atende, você vai lá no portão, na porta você bate para ver se alguém abre. Então tem a ver com a persistência. Então a oração ela tem a ver com a nossa necessidade, nos esforçar para ter essa necessidade atendida e ser persistente para esperar que isso aconteça. Porque quem pede, recebe, e quem busca, encontra, e ao que bate, abre-se-á. Então, ou seja, Deus ele responde às nossas orações. Às vezes a gente sequer inicia porque não reconhece a necessidade, não busca. Porque o que é reconhecer a necessidade? Muitas vezes a gente age no nosso entendimento, na nossa força, na nossa vontade, no nosso jeito de ser, a gente não pede a Deus não. A gente vai lá e faz. Né? A gente vai lá e faz. Então, primeiro a gente não reconhece. Às vezes a gente reconhece, faz uma oração e não passa disso, não faz esforço nenhum para que aquela oração ela tenha um efeito algum. A gente pede a Deus, sei lá, uma transformação na nossa vida, mas a gente não faz sacrifício nenhum para ajudar nessa transformação, nesse algo novo que vai acontecer. Então, tem o entendimento que a gente precisa, a gente não faz o esforço, como é que pode haver resposta? E muitas vezes a gente faz o pedido, a gente se esforça, mas quando não vem o resultado, a gente desiste. Então, não existe uma persistência naquilo que a gente está buscando em Deus. E Deus ele vai responder quando todas essas coisas estão alinhadas. E não existe nada que seja contrário àquilo que é o propósito de Deus. Porque muitas vezes tem a questão da oração que a gente quer, a gente até faz algum esforço, a gente insiste naquilo, mas aquilo não é a vontade de Deus, porque está fora dos propósitos dele para as nossas vidas. Então, para manter comunhão com Deus, talvez essa seja a oração das mais importantes e a mais negligenciada por nós, que é a oração para manter comunhão com Deus, que ela fortalece o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos comunicamos, mais nós temos laços estreitos um
com o outro. Essa comunhão é necessária. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Ou seja, a oração, ela é um diálogo entre Deus e o homem. Clama a mim, fala comigo, busca a mim, para a gente ter esse diálogo. E aí diz que quando a gente tem esse diálogo, é gerado uma intimidade para Deus nos revelar. Ou seja, Ele anuncia a nós coisas grandes e firmes. Ou seja, existe uma intimidade, que é aquela mesma coisa que eu estou falando aqui agora há pouco. Existem coisas que nós conversamos que não se conversa com qualquer pessoa. Nós conversamos porque nós somos íntimos, não é assim? Então, quando a gente tem intimidade com Deus, ou a gente tem diálogo constante com Ele, a gente tem uma intimidade ao ponto dele nos revelar certas coisas. E a gente tem entendimento dessas coisas que Ele nos revela. Então, as respostas transformadoras, inclusive, para a nossa vida e para a vida dos outros. Porque muitas vezes Deus ele nos revela coisas, não para a nossa vida, mas para a vida dos outros. Então, é através da intimidade com Deus que Ele vai nos revelar coisas. Isso serve para qualquer um dos nossos ministérios. É através dessa intimidade. É aquela história de quando você lê muito a palavra, você está ali lendo a palavra, Deus vai lhe falar através da palavra, que você possa falar com os outros através daquilo que está na palavra. Se você tem uma vida de intimidade com Deus, em oração, o seu ministério são as revelações divinas, Ele vai falar com você em constante momento para que você possa ter essas revelações para a vida das pessoas. E um quinto ponto é obter vitória sobre as tentações e ansiedades. Então a oração, ela serve para a gente poder sair vitorioso nesse ponto das tentações e das ansiedades, porque ele nos convida a pedir com fé, a ter a garantia de que as nossas súplicas não serão ignoradas por Deus. Por isso Filipenses 4, 5 e 7, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, não estejais inquietos. É um chamado para que a gente possa ter confiança em Deus. Não fique inquieto, porque isso vai ser resolvido. Não precisa ficar inquieto, porque existe solução. E eu sou a solução. Então, a oração ela é um chamado para que essa inquietude ela possa repousar, porque Deus ele tem conhecimento, Ele quer conhecer as nossas petições que devem ser apresentadas a Deus, para que haja paz em nós. Então, toda essa ansiedade, todo esse medo, toda essa angústia, ela deve ser apresentada a Deus para que, através disso, exista um resultado, como resultado da oração, esse tempo de paz nas nossas vidas.